Sejam bem-vindos no episódio número 4, a modelação da Vespa. Uma Vespa de 1959, um modelo de época. Prosseguir com a modelação mais para a parte dianteira. A gente vai fazer esse interno e o interligamento entre os dois. De repente podemos fazer até o suporte aqui do pneu de reserva e quem sabe até essa parte aqui onde é apoiado o pé. Então, esse é o objetivo do nosso episódio número 4. Eu sou o Ricardo Jean, expert em SolidWorks, e trago sempre os melhores conteúdos relacionados ao software. Pode pegar fazer uma varredura com perfil constante, até aqui, ó, antes que ele faça o giro. E depois um outro perfil aqui também para fazer o interligamento. Pode ser um loft aqui que a gente pode usar para interligar. Mas primeiro vamos para a parte aqui do guidão. Bem, parece que são duas linhas retas e um raio no meio. Lá, aquele cinza, a parte de trás. Então a parte reta vai até mais ou menos aqui. Depois aqui ele começa a curva, necessitando de um perfil um pouco mais variável. Encaixou bem. Perfeito. Agora justamente falta fazer o perfil. Agora, quanto ao nosso diâmetro? Vamos ver se através das fotos a gente consegue descobrir. Quase nessa lateral é possível. Então, vamos imaginar como se não tivesse aquele escudo na frente. 6,5, 6. Então é um diâmetro de 6. Então raio de 3. E quanto profundo? Um pouco mais. Depois tudo é regulável. 10, quem sabe? Agora simplesmente já temos aqui a parte dela. E precisamos de um esboço intermediário para fazer um super loft. Com 3 perfis. Os dois estão prontos. Basta somente aquele do meio. Então, inverter distância. Até quanto ele consegue ficar reto na geometria? Aqui tem o arco, mais ou menos aqui, ó. Nessa linha aqui, ó, do 15, 14. Ok, 14,5.
E vamos fazer o nosso perfil, que inclusive a gente precisa manter essa mesma base e a gente vamos mudar as medidas. Então, e aqui por cima um arco, onde o centro passa pela linha espelho. Ok, então a base é a mesma. O ângulo, que ângulo a gente tinha usado mesmo? 4 naquele primeiro, então vamos manter o mesmo ângulo, 4. A altura, vamos manter a mesma altura também. E o raio, lá atrás tínhamos um raio de 55. Vamos manter o mesmo raio. É um ponto de partida somente. Depois, a gente vai gerando as alterações para ficar o mais próximo possível. E quanto a essa aqui, não sabemos. Temos que descobrir. Vou colocar 11 até por agora, na base. Ok? Então, quanto é aquela medida da base? Ó, daqui até aqui, mais ou menos. 10.7. Vai bem o nosso 11. Ah, e veja, e em cima, então 10.7 embaixo e em cima temos 7.7. Então 10.7 e em cima 7.7. Quero controlar somente pelo ângulo mesmo. Então 6 graus. Não, mais 10. 13. Ó, 7.7 mais ou menos. Mantivemos a mesma altura do ponto lateral aqui, mas quase a gente dá uma subidinha para encostar com o outro. Assim o arco é bem o mesmo. Perfeito. Temos agora os 3 perfis. Bem, esse perfil ele é alto quanto, mais ou menos? 6. De lá até aqui. 6,5. Bem, vamos diminuir aqui também para que ele fique tenha uma altura mais próxima. Vai facilitar. Então, se temos um raio de 3, outros 3 para dentro, vamos colocar 4. Perfeito. Legal. E agora vamos fazer o nosso super loft. Veja que ele deu uma queda, eu não queria que acontecesse isso. A gente precisa também fazer tangente às faces. Então aqui, ó, legal, deu uma endireitada um pouquinho melhor. E aqui, bem, não sei se vai ficar algo interessante. Ele se desvirgula aqui lateralmente. Eu acho que a gente pode fazer então um loft em vários passos, porque aquele primeiro interfere nessa seção e vice-versa. Então,
Então, de repente, aqui, ó, esse perfil aqui, ó, somente 2 perfis, ele faz algo mais retilíneo, mais limpo como geometria. Restrição final, tangente à face. Ó, então ela pega bem a tangente, com todos os 4 lados que ela possui. Legal, ficou mais limpo realmente. Por cima ficou algo muito exagerado, eu acho que a gente pode diminuir um pouco mais. Porque veja que esse ponto tá para fora do... tá todo para fora do cinza. E aqui, ó, ele tá mais para dentro do cinza. Que é uma bordinha. E lá embaixo, aqui foi além e lá tá para dentro. Bem, a gente pode diminuir só um pouquinho. De 13, quem sabe 11. Legal, ele vai girando, essa face lateral ela vai girando mais gradualmente, com menos impacto. Bem, então, aqui como é 10 graus, na verdade como lá vem com 10 graus, aqui podemos fazer 10 graus também, então, para combinar melhor os dois perfis. Continua muito bom aqui também. E vamos combinar agora os dois perfis. Tangente à face, ó. Então veja que agora não interfiro naquele pedaço lá, muito bom. Ó, que ele fez uma transição gradual em cima, fazendo a curva. E lateralmente tem o comportamento que tem. Bem, agora podemos fazer de repente essa base, que na verdade ela é abaixo desta, como a gente definiu. Então aqui a gente pode pegar o... Então aqui está bem certinho, embaixo sobrou um pouquinho. Então a gente pode pegar essa metade aqui, pronto. Aqui sobra, aqui vai além e lá está para dentro, né? Então algo no meio, então ele está com 38.1. 38. Embora... Agora a gente precisa descobrir quando ele começa e quando ele termina, mas a foto de cima, embora até daria para chutar o valor, mas ela tem as distorções dela, então a gente tem que olhar sempre a nossa referência primária. Então a parte do início, ó, ela é reta até aqui, mais ou menos. Então bem aquele plano que a gente vê é o início dela. E o final... Ó, ela termina aqui, ó. Essa foto ela é a nossa chave. Então aqui ela termina. São 6.4 do plano. Esse plano aqui. Então aqui, ó, é coincidente ao plano e o 6.4. Veja, da foto lateral ele termina lá e não tem nada a ver com a foto superior por causa das distorções. Mas se a gente usar as referências às vezes de um lado, às vezes de outro, vai ficar algo estranho, mas como a referência é única, é algo que está nos ajudando muito a manter uma ordem das coisas, uma proporção.
E aqui a chapa a gente pode colocar de repente 1 milímetro como ponto de partida. E qual que é aquele raio que vemos na imagem? Então vamos usar a imagem superior para descobrir o raio, algo aproximativo, raio de 6. Saímos do esboço e sem... porque queríamos somente o valor, então... 6 e 6. Perfeito. Agora, o próximo passo é criar aquele suporte. Podemos fazer também uma varredura nesse caso. Então, a reta inicial a gente já tem o início aqui. Ele começa onde? Mais ou menos aqui. Então, é onde vai iniciar a nossa chapinha também, que ela vai fazer aquele caminho. Só para usar como referência um pouco a posição dela. Então queremos algo perpendicular aqui para facilitar também. E agora basta ajustar um pouquinho mais. Ó, aqui tá, entra, aqui sobra. Um pouco na média. Aqui tangente. Perfeito. Acho que é um bom compromisso para nós. Zero vírgula cinco de chapa, de repente. Lembrando que já é escalado, é tudo pequeno, então é algo mais artístico mesmo. E o nosso caminho, ó, ele já faz aquela curva para fora. De repente 15. Depois a gente vai inventar algum suporte para ela também. Para o seu interno. Bem, como é 10 graus, 10 graus e 4, quase a gente diminui um pouco mais para fazer uma transição mais suave entre o primeiro e o terceiro. 8, quem sabe?
Ó, aqui a gente vai um pouquinho para fora de geometria, não tem problema. É, mas aqui ele fica mais gordinho aqui. Então aquela linha que era reta, ó, quase reta. A gente perde aquela característica. Então a gente quer manter ela porque isso é importante para esse design, né? Bem, só se a gente diminuir um pouquinho mais aqui para 10 de repente. Sim, vai diminuir um pouquinho aquela pança ali, aquele... Ó, já ficou mais retilíneo. Bem, um pouquinho, vamos estirar um pouquinho mais. Também é verdade, aqui é muito largo, lá é bem fino. E esse aqui ele faz uma largura intermediária também. Ó, ficou bem mais retilíneo e limpa o nosso desenho. Não está perfeitamente alinhado lá a grossura, mas a gente manteve outra característica mais interessante. Bem, perfeito. Mais uma aula concluída. Então, o passado pode ser mexido, é importante. O projetista constrói, destrói. E quando ele está pronto, está pronto. Essa parte aqui que está avançando depois a gente vai pensar nela. Então, a gente fez o suporte também. E muito bom. Na próxima aula, a gente vai construir o escudo superior, o escudo dianteiro. Dessa parte ali, a gente vai trabalhar aqui com a limitação desse interno e interligar com a nossa base aqui. Te espero na próxima aula.